Been a wonderful weekend, hasn't it? Tem sido um final de semana maravilhoso, não é? And I'm trusting many of you have been blessed and encouraged, Acredito que muitos foram abençoados e encorajados and that many of you are going to walk into new things e que muitos vão entrar em coisas novas, as you trust God to use you to speak His heart to people. conforme você vai confiando o seu coração a Deus para que Ele use você na vida das pessoas. And we've got to remember that the reason we do this is Jesus. E a gente precisa lembrar que o motivo pelo qual fazemos isso é Jesus. It's all about Him. Tudo tem a ver com Ele. And there's a reason that we can serve Him. E existe um motivo pelo qual podemos servi-lo. There's a reason we can come into His presence. Existe um motivo pelo qual podemos entrar em sua presença. And that reason is that He died for us. E esse motivo é que Ele morreu por nós. And all around the world today, E ao redor do mundo hoje, people are celebrating the resurrection of Jesus Christ. as pessoas estão celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. They're celebrating the fact that the tomb could not hold Him. Eles estão celebrando o fato de que o túmulo não pôde segurá-lo. Jesus is unlike any other person. Jesus é diferente de qualquer outra pessoa. And Christianity is unlike any other religion. E o cristianismo é diferente de qualquer outra religião. Muhammad, Maomé he's dead. está morto. The Buddha, Buda he's dead. está morto. Haile Selassie, the Rastafarian Messiah. Fala aí, Rodolfo. Rastafari. Salacier, em português. Isso. Guess what? Adivinha? He's dead. Morreu também. Jesus Jesus is alive. Jesus está vivo. Muhammad has a tomb. Maomé tem um túmulo. The Buddha has a tomb. Buda tem um túmulo. Jesus has a tomb. Jesus tem um túmulo. The difference is it's empty. A diferença é que está vazio. And today we celebrate. We E hoje- celebrate it every day. Hoje a gente celebra todo dia. But today, in particular, we celebrate the fact that Jesus is resurrected. Mas hoje, em especial, nós celebramos o fato de que Jesus ressuscitou. And I want to share a story about the resurrection E eu quero compartilhar uma história sobre a ressurreição, because I think it's very relevant to us. porque eu acho que é muito relevante para nós. And the story starts really on the morning that the women go to visit the tomb to anoint the body of Jesus. E essa história começa, na verdade, na manhã em que as mulheres vão ao túmulo de Jesus para ungí-lo. And we're going to look at it in the book of Luke. E a gente vai ver isso no livro de Lucas, no Evangelho, You can we're going to look at chapter 24. versículo 24 de Lucas, And so they go to capítulo 24, desculpa. anoint the body. Então elas estão indo para ungir o corpo. And when they get there, the stone is moved. E quando elas chegam lá, a pedra foi removida. And they don't find the body. E elas não encontram o corpo. And they stood there perplexed. E elas ficam paradas ali, perplexas. You know, they stand there confused. Elas ficam ali confusas. What's going on? O que está acontecendo? Now, we read this story in hindsight. We read this story knowing what's happened. Então, a gente lê a história sabendo o que vai acontecer. So we think, of course, he's been resurrected. Então a gente está It's pensando, obvious. claro, é óbvio, ele ressuscitou. But imagine, Mas imagina isso. you are one of those first disciples. Você é um daqueles primeiros discípulos. You've seen Jesus crucified. Você viu Jesus sendo crucificado. You've seen him die. Você o viu morrer. You've seen him put into a tomb. Você o viu sendo colocado num túmulo. And when you arrive, the tomb is empty. E quando você chega lá, o túmulo está vazio. What's going on? O que está acontecendo? Has somebody stolen the body? Será que alguém roubou o corpo? Have they moved it? Será que foi movido What's para outro happening? lugar? O que está acontecendo? They shouldn't have been confused, Eles não deveriam ter ficado confusos, but they were. mas eles ficaram. And they're confronted by angelic beings. E elas são confrontadas por seres angelicais. And these angels said, "Why do you seek the living among the dead? E o anjo diz para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? He's not here. Ele não está aqui. He is risen.
ele ressuscitou. He's not here, he is risen. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Do you not remember how he told you? Vocês não se lembram do que ele disse para vocês? You remember, while he was alive, he told you what was going to happen. Lembrem-se que quando ele estava vivo, ele disse o que ia acontecer. He taught you very clearly Ele ensinou muito claramente that he would be handed over, que ele seria entregue, put to death, morto, and on the third day rose again. e que no terceiro dia ele ressuscitaria. They'd heard this truth, Elas ouviram essa verdade, but it hadn't entered their hearts. mas não havia entrado nos seus corações. It was an abstract concept, Era um conceito abstrato, maybe a theological teaching. talvez um ensino teológico, Maybe they explained it away as being metaphorical, talvez poderia ser explicado como sendo algo metafórico, a parable, because Jesus spoke in parables. uma parábola, porque Jesus falava em parábolas. But they didn't believe, they hadn't really grasped the simple truth. Mas eles não haviam tomado essa verdade simples. I think the church is full of people like that. Eu acredito que a igreja está cheia de gente assim. We're full of knowledge. Somos cheios de conhecimento. We can debate theology endlessly. A gente pode debater teologia de forma interminável. But for too many, the truth hasn't pierced hearts. Mas para muitos essa verdade não atravessou seus corações. And when we're confronted with reality, we get E perplexed. quando a gente é confrontado com a realidade, ficamos perplexos. But these angelic beings tell the women the truth. Mas esses seres angelicais dizem a essas mulheres a verdade. And then they remember his words. E aí elas se lembram da palavra And they dele. go back to the 11. E aí elas voltam para os 11. Remember, it's 11 at the moment, not 12, right? Então lembra que agora são 11, não 12 mais. Judas is not around. Judas não está mais por ali. And they tell the disciples what's happened. E aí elas contam para os discípulos o que aconteceu. And the disciples go, praise the Lord. E aí os discípulos falam, aleluia, No, they louvado don't. seja Deus. Não, não faz isso. They think, Eles these pensam, women, eles pensam, essas mulheres, they're emotional. elas são muito emotivas. Their brains have gone a bit strange because of the emotion of the events. Os cérebros delas ficaram meio esquisitos por causa das emoções dos eventos. They don't believe them. Eles não acreditam nelas. In fact, Luke writes this. Na verdade, Lucas escreve o seguinte, But these words seem to them an idle tale. mas, sorry, what verse is that? That's in verse 11. Então, no versículo 11, diz o seguinte, tais palavras lhes pareciam como delírio. It was a fairy story. Parecia um conto de fadas. They didn't believe them. Eles não acreditaram nelas. Today, Easter is full of fairy stories. Hoje, a Páscoa está cheia de história de contos de fadas. It's all about the Easter bunny. Tudo tem a ver com o coelhinho da Páscoa. It's a stupid story É uma história idiota to tell kids para contar para as crianças, to distract them from the real truth. para distraí-las da verdade. And they're treating this story like it's the story of the Easter bunny. Então, eles estão ouvindo essa história como se fosse a história do coelhinho da Páscoa. It's just a story that you tell children É só to uma make them história feel better. que você conta para as crianças para eles se sentirem bem. And you know what's interesting? Sabe o que é interessante? Jesus chose these women to be the first witnesses of the resurrection. Jesus escolheu essas mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição. In a Jewish court of law, Num tribunal judaico, the testimony of a woman didn't count like the testimony of a man. o testemunho de uma mulher não contava como o testemunho de um homem. But God chose the women, Mas Deus escolheu as mulheres. elevating the dignity of women. Ele elevou a dignidade das mulheres. But the proud men, Mas os homens orgulhosos, this can't be true. This is just emotional women. isso não pode ser verdade, são só mulheres que são muito emotivas. But Peter decides, I'll go and check for myself. Mas Pedro decidiu, eu vou lá para conferir. And Peter runs to the tomb E aí Pedro chega até o túmulo and he sees that it's empty. e ele vê que está vazio. And he walks home marveling like, what's happened? E ele volta para casa maravilhado, se perguntando o que está acontecendo. Be honest with me. Seja honesto comigo. How many of us would have struggled to believe these women? Quantos de nós teríamos dificuldade de acreditar nessas mulheres? A dead man has come alive. Um cara que estava morto voltou à vida.
It's an incredible truth. Isso é uma verdade incrível. In fact, that's one of the reasons many people struggle to reach out and attain salvation. E, na verdade, esse é um dos motivos porque muita gente tem dificuldade de buscar a salvação. They can't get their heads around the fact that a dead man came to life. Eles não conseguem colocar na sua cabeça que um homem que estava morto ficou vivo novamente. And if these three women were the only ones who'd ever said it, then I would struggle to believe it. E se essas mulheres fossem as únicas que tivessem dito isso, eu teria dificuldade de crer. But Jesus then proves his resurrection to many others. Mas Jesus depois prova a sua ressurreição para muitos outros. In fact, in 1 Corinthians 15, Na verdade, em 1 Coríntios 15, Paul talking about the resurrection of the dead, Paulo falando a respeito da ressurreição dos mortos, a truth that he says is of first importance. uma verdade que ele diz que é de importância primordial. The resurrection is the most important truth. A ressurreição é a verdade mais importante. And he says, we know that it's true E ele diz, nós sabemos que é verdade, because of who Jesus appeared to. por causa de para quem Jesus apareceu. He says he appeared to Cephas, that's Peter, Diz que ele apareceu a Cefas, then que to é the Pedro, 12, depois aos 12, then he appeared to more than 500 brothers at one time, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, most of whom are still alive to tell you the story. dos quais a maioria sobrevive até agora. And then he appeared to James, his half-brother. Depois ele apareceu para Tiago, seu meio-irmão. This is James who wrote the book of James, not James the Apostle. Esse é o Tiago que escreveu a epístola de Tiago e não o apóstolo Tiago. This is the brother of Jesus, Esse é o irmão de Jesus, who didn't believe he was the Messiah. que não cria que ele era o Messias. He thought he'd lost his mind. Pensou que ele havia perdido a sua cabeça. On one occasion, he goes to bring Jesus home. Come on, Jesus, we know you've lost your mind. Let's take you home. Teve uma hora que ele foi até o irmão dele, até Jesus, para dizer, ó, a gente sabe que você ficou meio doido, volta para casa. And he only believes the claims of Jesus when he sees his dead brother alive. E ele só passa a crer naquilo que Jesus dizia sobre si quando ele vê o seu irmão que estava morto vivo. He appears to 500 at one time, Ele apareceu para mais de 500 uma to vez, James, para Tiago, to all of the apostles. para todos os apóstolos. And lastly, Paul says to me. E, por último, Paulo diz para mim. He's missed some people off that list. Ele perdeu algumas pessoas nessa lista. He's missed the women off the list. Ele não colocou as mulheres na lista, But that's hundreds of people mas isso são centenas de pessoas that said, we saw Jesus alive. que dizem, nós vimos Jesus vivo. And the reward for that claim, E a recompensa dessa afirmação, they were arrested, eles foram presos, beaten, espancados, tortured, torturados and murdered. e mortos. Most of them died for that claim. A maioria deles morreu porque fez essa afirmação. And how many of them E quantos deles? said, whilst being tortured, okay, I made it up. Quantos deles, enquanto estavam sendo torturados, disseram, não, na verdade não It aconteceu. was all just a story Era só uma história, for a bit of fun. para se divertir um pouco. Some people said the early disciples made up the story because they wanted power and money. Algumas pessoas dizem que os discípulos inventaram essa história porque eles queriam poder e riqueza. There was no power or money to be had in the early church. Não tinha poder nem riqueza nenhuma em fazer parte da igreja primitiva. There was persecution and death. Era perseguição e morte. Hey, Angelo, let's make up a story Ângelo, vamos inventar uma história aqui to try and fool everybody. para tentar enganar todo mundo. And he's going to say, what's in it for us? E aí ele vai perguntar, e aí, o que a gente ganha com isso? Persecution and death. Aí eu falo, é perseguição e morte. Are you in? E aí, tá dentro? Why would anybody make up that story? Por que alguém inventaria uma história And dessa? the fact that not one of them, E o fato de que nenhum not a deles single one in history, na história, turned around and said, okay, I'm not telling the truth. chegou em um momento da história e disse, tá bom, eu não estava falando a verdade. That's really strong evidence Isso é uma evidência muito forte that what they saw was real. de que aquilo que eles viram foi real. Certainly they were convinced. Com certeza eles estavam convencidos. And we should be convinced too. E nós também deveríamos estar convencidos. Not of a fairy story, Não de um conto de fadas, not as some ancient history or theological concept, não de uma história antiga de conceitos teológicos,
but as of a truth that is of prime importance. mas de uma verdade que é de importância primordial. And so I want to talk to you about two people now who get this revelation and encounter with Jesus. E eu quero falar com vocês a respeito de duas pessoas que recebem essa revelação e esse encontro com Jesus. Two disciples, Dois discípulos, not amongst the 12, não estavam entre os 12, they may have been amongst the 70. talvez eles estavam entre os 70. Cleopas and another guy, Era Cleófas e mais um outro cara. on the road to Emmaus, Na estrada, no caminho de Emaús, which is about a 2-hour walk away. que é um caminho de mais ou menos 2 horas, caminhando. And they're walking down the road, E eles estão caminhando ali naquela estrada, and they're quite miserable and depressed, e eles estão muito tristes e deprimidos, talking about everything that's happened. falando a respeito de tudo que havia acontecido. It's been quite a weekend. Tem sido um final de semana bem agitado para eles. The one that they thought was the Messiah, Aquele que eles achavam que era o Messias, the one they were convinced was going to deliver them from the Romans, aquele que eles criam que ia libertá-los dos romanos, the one they'd put all the hope into, aquele em quem eles tinham investido toda a sua esperança, the one they'd followed for 3 years. aquele que eles haviam seguido durante 3 anos. Somebody arrested him in the middle of the night and put him to death. Alguém prendeu ele no meio da noite e o matou. And all their hopes are dashed. E todas as esperanças deles foram embora. But then on the Sunday morning, Mas no domingo de manhã, some hysterical women are claiming that the tomb is empty. algumas mulheres histéricas estão dizendo que o túmulo está vazio. And so they're walking on the road to Emmaus they're confused, Então eles estão ali na estrada para Emaús e eles estão they're confusos. emotional, Eles estão and emotivos. they're trying to make sense of this. Eles estão tentando entender o sentido de tudo isso. When somebody joins them. E de repente alguém se aproxima deles. So let's read in Luke 24. Então vamos ler em Lucas capítulo 24. That very day, Naquele mesmo dia, the day when the ladies have been to the tomb, versículo 13, no dia em que as mulheres foram no túmulo, 2 of them were going to a village named Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, And they were talking with each other about all these things that had happened. distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. And while they were talking E and discussing aconteceu together, que enquanto conversavam e discutiam, Jesus himself drew near and went with them. o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. But their eyes were kept from recognizing him. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. And he said to them, "What is this conversation that you're holding with each other as you walk?" Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? And Cleopas answers him. Cleopas answers him. E aí Cleópas responde a ele: Where have you been? por onde você andou? What do you mean, what are we talking about? O que você quer dizer do que a gente está falando? This is the only thing anybody's talking about. Essa é a única coisa do que todo mundo está It's all falando. over the news. Isso está em todos os noticiários. This is the big story of the day. Essa é a grande história do dia. We're talking about this man, Jesus. Estamos falando desse homem, Jesus. He came from Nazareth. Ele veio de Nazaré. He was a prophet. Ele era um profeta. His words were powerful and his actions were powerful. As suas palavras e ações eram poderosas. But our chief priests delivered him to be killed and crucified. Mas os nossos principais sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. We had hoped that Ora, he was the one to redeem Israel. nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. We had hoped, Nós tínhamos esperança, but our hopes have been dashed. mas as nossas esperanças se foram. We are men without hope. Nós somos homens sem esperança. Hebrews 11. Hebreus 11, Faith is the assurance of things hoped for. a fé é a certeza daquilo que se espera. They were hoping actually for the wrong thing. Eles estavam esperando, na verdade, pela coisa errada. They were hoping that Jesus would deliver them from the Romans. Eles estavam esperando de que Jesus ia libertá-los dos romanos. And when their hopes were dashed, they were men with no faith. Mas quando as esperanças deles foram frustradas, eles eram homens sem fé. Jesus didn't come to deliver them from the Romans. Jesus não havia vindo para libertá-los dos romanos.
He came to deliver them from something much worse than the Romans. Ele tinha vindo para libertá-los de algo muito pior do que os romanos. The Romans were cruel oppressors. Os romanos eram cruéis opressores. They were the enemies of Israel. Eles eram os inimigos de Israel. But in 1 Corinthians 15, Paul writes this. Mas em 1 Coríntios 15, Paulo escreve o seguinte. He talks about Jesus delivering us from our enemies. Ele fala de Jesus nos dando libertação dos nossos inimigos. And he says the last enemy to be defeated E ele diz que o último inimigo a ser vencido was era death. a morte. Death is a way crueler oppressor than the Romans. A morte é um opressor muito mais cruel do que os romanos. Satan and sin are a worse taskmaster than the Romans ever were. E Satanás e o pecado são senhores que escravizam de uma forma muito pior do que Roma. That was the enemy that Jesus came to deliver us from. Esse foi o inimigo do qual Jesus veio nos libertar. But they've lost hope. Mas eles haviam perdido a esperança. And they said, and apart from all of that, some women E amazed us. They said the tomb was empty. é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e dizendo que estavam... And then some of the other guys went to the tomb and found it empty. E outros caras também foram até o túmulo e o acharam vazio. But they're still without hope. Mas eles continuam sem esperança. They know the tomb is empty. They're just not convinced why. Eles sabem que o túmulo está vazio, mas eles não têm certeza do porquê. So they're walking with Jesus, Então eles estão caminhando com Jesus, but their eyes have been blinded. mas os olhos deles estão cegos. They don't know who it is. Eles não sabem quem ele é. You know, sometimes Jesus will conceal himself from you. Sabe, algumas vezes Jesus vai se esconder de nós. Not in order that you would miss him, Não para que você perca ele, but in order that you would experience the joy of finding him. mas para que você experimente a alegria de encontrá-lo. And so Jesus begins to talk to them. Então Jesus começa a conversar com eles. And he says, "Oh, you foolish ones, E ele diz para eles, como vocês são tolos, slow of heart to believe all that the prophets have spoken. tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Was it not necessary that the Christ should suffer and then enter into his glory?" Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? And he begins to unpack the scriptures. E aí ele começa a abrir as escrituras. The only scriptures they have is the Old Testament. As únicas escrituras que eles têm é o Antigo Testamento. And starting with Moses, E aí começando com Moisés, he shows them that it's all about the Messiah. ele mostra que tudo tem a ver com o Messias. That Moses prophesied the coming of one greater than himself. Que Moisés havia profetizado a vinda de alguém maior do que ele. That Abraham, the father of the faith, Que Abraão, o pai da fé, looked forward to the day of Christ and rejoiced. aguardava o dia de Cristo e se alegrava nisso. That Moses, the lawbringer, Que Moisés, aquele que trouxe a lei, the one who delivered the people from Pharaoh, aquele que libertou o povo de Faraó, we read in Hebrews 11 that he considered the reproach of Christ greater than the riches of Egypt. nós lemos em Hebreus capítulo 11 que ele considerou a humilhação com Cristo maior do que as riquezas do Egito. The prophet Isaiah, O profeta Isaías, we read in Isaiah chapter 6 how he encounters Jesus. nós lemos em Isaías capítulo 6 quando ele encontra Jesus. John's gospel tells us it was Jesus he saw. No Evangelho in de the João temple. diz que foi Jesus quem ele viu ali. Even Job, Até mesmo Jó. and many scholars believe that Job is one of the earliest stories of the Old Testament. Muitos estudiosos acreditam que Jó é uma das histórias mais antigas do Antigo Testamento. That he may well have lived even before Abraham. Que talvez ele tenha vivido até antes de Abraão. And in the midst of his suffering, E no meio do seu sofrimento, you know the story, he's scraping his boils, e você conhece a história, ele está lá raspando a pele com a telha, and his friends, who are no real friends at all, e os seus amigos, que não são amigos de verdade, are just making him feel worse. estão só fazendo com que ele se sinta cada vez pior. And in the midst of it all, he says something remarkable. E no meio disso tudo ele diz algo marcante. He says, "I know that my Redeemer lives, Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, and in the end he will stand upon the earth." e que no fim ele vai ficar diante da terra. And Jesus is unpacking this to them. E Jesus está ali abrindo tudo isso para eles. Scripture
as after escrituras scripture after scripture. e escritura atrás de escritura. Maybe he turns to Isaiah 53, Talvez ele abre em Isaías 53, the prophecy of the suffering servant. a profecia do servo sofredor. Maybe he turns to the Psalms, Talvez ele se volta para os Salmos, where David starts to write, my God, why have you forsaken me? quando Davi escreve ali nos Salmos dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? And prophetically describes a crucifixion E profeticamente descreve a crucificação, hundreds of years before crucifixion is even invented. centenas de anos antes da crucificação ser inventada. And Jesus begins to reveal truth to them. E aí Jesus começa a revelar a verdade para eles. Not abstract theology, Não teologia abstrata, not empty knowledge, não conhecimento vazio, but shows himself in the scriptures. mas ele se revela nas escrituras. He interprets the scriptures to them Ele interpreta as escrituras para and eles shows that it's all about him. e mostra que tudo tem a ver com ele. You know, there's many great things in the Bible, Você many sabe que great tem stories. muitas coisas incríveis na Bíblia, muitas grandes histórias. But ultimately, it's about one thing. Mas no fim de tudo tem a ver com uma só coisa. I might offend some people here. Eu posso ofender algumas pessoas aqui. If I do, you've got 30 seconds to get over it. Se eu te ofender, você tem 30 segundos para se recuperar. The Old Testament isn't to tell us all about some nation called Israel. O Antigo Testamento não tem a ver com falar com a gente sobre uma antiga nação chamada Israel. We can learn about Israel, Nós podemos aprender sobre but Israel, that's not the focus of the Old mas Testament. esse não é o foco do Antigo Testamento. Jesus is the focus of the Old Testament. Jesus é o foco do Antigo Testamento. Just like the book of Revelation, Assim como o livro de Apocalipse. it's not about antichrists and horns and beasts. Não tem a ver com o anticristo e com a besta e tudo mais. The book of Revelation is about Jesus coming again. O livro de Apocalipse tem a ver com Jesus voltando. This book has one purpose. Esse livro tem um só propósito. Its purpose is to reveal Jesus to us. E o propósito é revelar Jesus para nós. There's many other things we can learn, Tem muitas coisas que a gente pode aprender. but its primary purpose Mas o propósito principal is to reveal the person of Jesus Christ é revelar a pessoa de Jesus Cristo. and reveal to us why we need him so badly. E revelar para nós por que a gente precisa tanto dele. And he's unpacked this for them, E ele está continuando a abrir as escrituras ali, but they haven't got it yet. mas eles ainda não entenderam. So they arrive at Emmaus, Então eles chegam em Emaús and it's getting dark, e está ficando escuro and Jesus is about to carry on walking. e Jesus vai continuar andando. And they say, no, it's getting dark, stay with us. E aí eles falam: não, está ficando escuro, fica aqui com a gente. We'll give you a bed for the night, A gente vai te dar um lugar para dormir essa noite. and we'll give you some food to eat. E a gente vai te dar um pouco de comida para comer. So he stays with them. Então ele fica com eles. And it says that when he was at the table with them, he took the bread and blessed it and broke it and gave it to them. E diz que enquanto ele estava à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. It was at that moment their eyes were opened and they recognized who he was. Foi nesse momento que os olhos deles foram abertos e eles reconheceram quem ele era. Now I'm going to speculate a little bit here. Então eu vou especular um pouco aqui. We shouldn't speculate too much and read into the Bible what isn't there. A gente não deve especular muito e colocar na Bíblia coisa que não está lá. But I think we're allowed to speculate a little bit. Mas eu acredito que a gente pode especular um pouquinho. And I'm going to ask him anyway one day, E if I'm right about um that. dia eu vou perguntar para ele sobre isso. But I think the truth of what I'm going to share is important. Mas eu acredito que a verdade daquilo que eu vou compartilhar é importante. Jesus has broken bread with his followers many times. Jesus partiu o pão com seus seguidores muitas vezes. The last time he'd done it with the 12. A última vez que ele fez isso, ele fez com os 12. And he'd said, this is my body broken. E ele disse: esse é o meu corpo, e partiu o pão. You see, in their culture, around a meal, it wasn't just eating together. Então, na cultura deles, fazer uma refeição não era só comer junto. There was a significant thing about sharing food. Existia algo muito significativo a respeito de compartilhar comida. And blessing the bread and breaking it had deep spiritual significance. E abençoar o pão e parti-lo tinha um significado espiritual muito profundo. And I know it's a supernatural thing that their eyes are opened by the Lord himself.
E eu sei que é algo sobrenatural, que os olhos deles foram abertos pelo próprio Senhor. But I believe the moment that it happens is significant. Mas eu acredito que o momento em que isso aconteceu é significativo. Because it's as he breaks the bread and offers it to them. Porque conforme ele parte o pão e oferece a eles, And I like to think, eu gosto de pensar, and I think I might be right, e eu acho que posso estar certo, that as he offers them the bread, que conforme ele os oferece o pão a eles, they see the wounds in his hands. eles veem os ferimentos nas suas mãos. You know what's incredible? Você sabe o que é incrível? We can believe in a resurrection because Jesus was raised from the dead. Nós podemos crer na ressurreição porque Jesus ressuscitou dos mortos. And I don't want to read 1 Corinthians 15 now because I want to save time. E eu não quero ler 1 Coríntios 15 agora porque eu quero poupar tempo. But when you get home tonight, read it. Mas quando você chegar em casa hoje, leia It's isso. an incredible passage of Scripture É uma passagem incrível das Escrituras. about how important a belief in the resurrection is. A respeito do quão importante é a crença na ressurreição. But he also explains the nature of our glorified bodies. Mas ele também explica a natureza dos nossos corpos glorificados. These bodies are weak. Esses corpos são fracos. These bodies are perishable. Esses corpos são perecíveis. But our glorified bodies, Mas os nossos corpos glorificados, holy, santos, imperishable, imperecíveis, perfect. perfeitos. When we get to heaven, Quando nós chegarmos ao céu, all our scars will be gone. todas as nossas cicatrizes vão Our desaparecer. scars will be healed. As nossas cicatrizes vão ser curadas. Our emotional scars as well as our physical scars. Não só também as nossas cicatrizes emocionais, mas as físicas I também. don't know where I stand on tattoos at the moment, whether they'll disappear. Eu não sei, I don't know if our tattoos will disappear. eu não sei se as tatuagens vão desaparecer, But our bodies will be perfect. mas os nossos corpos vão ser perfeitos. People with legs missing and arms missing will be restored. Pessoas com braços ou uma perna faltando vão Yeah. ser restauradas. Your imperfections will disappear. As suas imperfeições vão desaparecer. Your scars will be healed. As suas cicatrizes vão ser curadas. There will be only one body in eternity Vai haver somente um corpo na eternidade that is not perfect. que não é perfeito. And that is the body of Jesus Christ, E esse é o corpo de Jesus Cristo. who will bear the scars of his suffering Ele vai for carregar eternity. as cicatrizes do seu sofrimento por toda a eternidade. He will bear scars for eternity so that you can be healed of yours. Ele vai carregar as cicatrizes por toda a eternidade, para que você possa ser curado das suas. And as he passes them the bread, they see the scars in his hands. E conforme ele passa o pão, eles veem as cicatrizes em suas mãos. Now, there's something very interesting in ancient culture, Existe algo muito interessante na cultura antiga, the concept of covenant. o conceito de aliança. And there were different kinds of covenant Existiam tipos diferentes de aliança and different ways of cutting covenant. e formas diferentes de cortar uma aliança, But one of the commonalities was blood would have to be shed. mas uma das coisas comuns é que sangue precisava ser derramado. That's why we talk about cutting covenant. Por isso que a gente fala de cortar uma aliança. And sometimes one king would have a covenant with another king, E às vezes um rei faria uma aliança com outro rei, or a man would take a wife and cut covenant with her. ou um homem pegaria uma esposa para si e cortaria uma aliança com ela. But two friends could cut covenant as well. Mas dois amigos podiam cortar uma aliança também. David and Jonathan had a covenant with one another. Jonatas e Davi tinham uma aliança um com o outro. And this is one of the ways in which covenant was cut. E essa é uma das formas em que uma aliança era cortada. First of all, you'd be very careful about who you cut covenant with Primeiro, você tinha que ter muito cuidado com quem você cortava a aliança, because of the implications. por causa das implicações. So imagine Angelo and myself. Então imagina eu e o Ângelo, We decide to enter into a covenant friendship. a gente decide entrar numa aliança de amizade And there would be something of a ceremony. e haveria um tipo de cerimônia. It wasn't just something, oh, let's have a covenant, great, cool, let's go for a beer. Não era do tipo assim, vamos fazer uma aliança aqui, depois vamos tomar uma It cerveja. was a solemn thing. Era uma coisa solene. There would be an exchange of vows, Havia uma troca de votos, the conditions of the covenant. as condições dessa aliança. There would be an exchange of gifts. Haveria uma troca de presentes. And then what would often happen
Então o que frequentemente aconteceria? I would take a knife Eu pegaria uma faca and I would cut myself. e aí eu me cortaria. And Angelo would cut himself. E o Ângelo também se cortaria. And we would bind our hands together. E aí nós uniríamos as nossas mãos. And that life-giving blood E aquele would sangue join. iria se unir. And from now we are one. E a partir de agora nós somos um. We're not two anymore, we're one. Não somos dois mais, somos um só. So now that we've cut covenant, Mas agora que a gente cortou a aliança, his friends are my friends. os amigos dele são meus amigos. His family is my family. A família dele é minha família. His enemies are my enemies. Os inimigos dele são meus inimigos. And my debts are his debts. E as minhas dívidas são dívidas dele também. I owe you money? Eu devo dinheiro para você? Speak to Angelo. Fala com o Ângelo. That's how it worked. É assim que funcionava. And so imagine Então imagina, he's made covenant with me and he doesn't realize what a horrible person I am. ele fez uma aliança comigo e ele não percebeu que eu sou uma pessoa horrível. And I've created lots of enemies. E eu criei muitos inimigos. And I'm in so much debt I can never pay it back. E eu tô com tanta dívida que eu nunca conseguiria pagar. When you come to attack me, Quando você vem me atacar, he stands by my side. ele fica do meu lado. Because we're covenant friends now. Porque agora somos amigos de aliança. He doesn't even have to say anything. Ele nem precisa falar nada. All he has to do is raise his hand. Tudo que ele precisa fazer é levantar a sua mão. You'll see the scar. Você vai ver a cicatriz. And you'll know we've cut covenant. E você vai saber que nós cortamos uma aliança. And you know, E você sabe, if you come after me, se você vier atrás de mim, you have to go through him. você tem que passar por ele. You know that if you've got a claim against me financially, E você sabe que se você tem uma reclamação financeira contra mim, he will own that. ele vai tomar parte nisso. And when he shows his scar, E quando ele mostra a sua cicatriz, it's a public demonstration that he has entered into a covenant with me. é uma demonstração pública de que ele entrou numa aliança comigo. And the interesting thing, E a coisa interessante the place of that scar é que o lugar dessa cicatriz is exactly the same place é exatamente no mesmo lugar where the nail went through the palm of Jesus. onde os cravos entraram na palma de Jesus. So as he broke bread, Então, enquanto ele partia o pão, and they saw his hands, eles viam as suas mãos. and the Spirit opened their spiritual eyes, E o Espírito abriu os olhos espirituais they deles. recognized Jesus, not just the fact that he died, Eles reconheceram Jesus não só o fato de que ele morreu, not just the fact that he'd had nails driven through his hand, não só o fato de que ele teve esses cravos passando por suas mãos, but they saw covenant scars. mas eles viram sinais de aliança, And he said, cicatrizes you de know what? aliança. I'm offering to enter into a covenant friendship with you. E ele disse ali, eu estou oferecendo entrar numa amizade de aliança com você. And in that covenant, E nessa aliança, blood has been shed. sangue foi derramado, Promises have been made. promessas foram feitas, The promises of Christ over us. as promessas de Cristo sobre nós. And he says there's been an exchange of gifts. Ele disse, houve uma troca de presentes. So, well, what exchange of gifts was that? Ué, que troca de presentes foi essa? Well, we come to the cross and Jesus says, what have you got? A gente chega diante da cruz e Jesus pergunta, o que você tem? What can you give me? O que você pode me dar? And I say, all I've got E eu digo, tudo que eu tenho is my guilt, é a minha culpa, my shame, minha vergonha, my sin, meu pecado, my weakness. minha fraqueza. And Jesus said, okay, I'll take it. E aí Jesus fala, tudo bem, eu pego isso daí. And I'll give you what I have. E eu vou dar para você o que eu tenho. I'll give you life. Eu vou dar para você vida, I'll give you peace. eu vou dar para você I'll paz, give you eu holiness. vou te dar a santidade. And you know what else often happens? E sabe o que acontece frequentemente? Brazil's a little different in this regard. O Brasil é um pouco diferente nesse sentido. And Europe is now, England is now changing E a Inglaterra está mudando agora também, because of humanism. por causa do humanismo. But when I got married, Mas quando eu me casei, when I entered into a covenant relationship with my wife, quando eu entrei num relacionamento de aliança com a minha esposa, it was me saying, we are now one flesh. eu estava ali dizendo, agora nós somos uma carne, Everything I have is yours. tudo que eu tenho é seu. And she took my name. E ela pegou para si o meu nome.
Because she said, my identity is changing. Porque ela disse, a minha identidade mudou. From this day forward, I am a Davis. A partir de hoje, eu sou uma Davis. I'm taking on your identity because I've entered into covenant with you. Eu estou tomando a sua identidade porque eu entrei em aliança com você. That is the background of a wife taking a husband's name. E esse é o contexto de uma esposa pegando o nome de seu marido. And that's what happens in the covenant with Christ. E é isso que acontece na nossa aliança com Cristo. We take his name and his identity. Nós tomamos o nome dele, a identidade dele. And on the cross, he took our identity. E na cruz ele tomou para si a nossa identidade. He became sin. Ele se tornou pecado. He took everything I am or I was. Ele pegou tudo aquilo que eu sou, o que eu era. And then he gave me his identity. E aí então ele me deu a sua identidade. So that when the Father looks, Então quando o Pai olha, he sees the holiness of Jesus. ele vê a santidade de He Jesus. sees the righteousness of Christ. Ele vê a justiça de Cristo. He sees the covenant scar of his Son. Ele vê a cicatriz de aliança do seu filho. And he says, there's a new creation, a new identity, a E new ele person. diz, ali existe uma nova criação, uma nova identidade, uma nova pessoa. And Jesus says this, E Jesus diz isso. you had debts to pay Você tinha dívidas para pagar, that you could never repay. que você nunca poderia pagar. You were so far in debt, it was a hopeless situation. Você estava tão afundado em dívidas que era uma situação sem esperança. He says, I'm going to pay your debt. E ele diz, eu vou pagar a sua dívida. And he doesn't just pay off our debt so that we've got a zero bank balance. E ele não paga a nossa dívida só no sentido de que agora a nossa conta está zerada. He says, I'm going to clear off your debt, Ele diz, eu vou eliminar a sua dívida and then all of my riches I'm going to make available to you. e depois todas as minhas riquezas vão estar disponíveis a você. Because we're covenant friends. Porque nós somos amigos de aliança. And so when Jesus was crucified, Então, quando Jesus foi crucificado, when he'd been flogged, quando ele foi chicoteado, when he'd been beaten, quando ele foi espancado, he'd had the crown of thorns thrust onto his head, ele teve aquela coroa de espinhos expressionada na sua cabeça, nails driven through his hands os cravos passados por suas mãos and through his feet. e também nos seus pés. While he was hanging there Quando ele estava pendurado lá and his shoulders dislocating e os ombros dele haviam sido deslocados and suffocating, e ele estava sufocando and the agony of the crucifixion. e a agonia da crucificação. And whilst he was being mocked by the very people that he died for, E enquanto ele estava sendo zombado por aqueles por quem ele estava morrendo. and at that moment where the second person of the Godhead, E naquele momento em que a segunda pessoa da divindade, for the first time in eternity, pela primeira vez em toda a eternidade, knew what it was like to be separated from the Father. soube o que era ser separado do Pai. In the midst of all of that, No meio de tudo isso, as he's completed his task, quando ele está completando a sua tarefa, as his blood has been shed, as covenant is cut, quando o seu sangue foi derramado, assim como em um cortar de uma aliança, he was thinking of you. ele estava pensando em você. And he cried out, E ele clamou, it is finished. está consumado. Nobody took his life. Ninguém tomou a vida dele. Jesus wasn't a martyr. Jesus não era um mártir. He wasn't on that cross because soldiers arrested him. Ele não estava naquela cruz porque os soldados o prenderam. He was on that cross because he gave himself up. Ele estava naquela cruz porque ele mesmo se entregou. There were legions of angels Existiam legiões de anjos desperate to come to his rescue. desesperados para resgatá-lo. One word would have been enough. Uma só palavra seria o suficiente. And he cried out at E the ele end clamou no fim. as he gave up his spirit. Quando ele rendeu o seu espírito, He cried out, it is finished. ele clamou, está consumado. In Greek, tetelestai. Em grego, tetelestai. And that phrase had very specific meaning in the ancient Greek world. E essa frase tem um significado muito específico no mundo grego antigo. Two ways in which it was used. Duas formas em que era usada. One was in trade. Uma era quando faziam-se negócios. If Angelo owed me money,
Se o Ângelo me devia dinheiro, I would keep a record. eu tinha um registro. This is how much he owes me. Então, esse aqui é quanto ele me This is deve, the interest. esse é o valor, This is the bit that he's repaid. isso aqui é o tanto que ele pagou, And I would keep a track of how much he owes me. e aí eu teria um registro do quanto ele me deve ainda. But the day he comes to me and pays off his debt, Mas o dia que ele vem até mim e paga a sua dívida, I will give him a receipt. eu daria para ele um recibo. And at the bottom of the receipt will be written, E na margem do recibo estaria escrito, Tetelestai. Tetelestai, It's finished. está consumado. Paid in full. Pago integralmente. His debt is paid. A dívida dele está paga. There's another way it would be used. Tem uma outra forma que seria usada. If he's a criminal, Se ele é um criminoso I mean, he's in prison, e ele está na prisão, sentenced to 20 years. sentenciado a 20 anos, Somehow he survives the 20 years in prison and it's his day to be released. de alguma forma ele sobrevive a esses 20 anos e é o dia dele ser liberto. I would give him a document Eu daria para ele um documento to say he can go free. para dizer que ele pode ficar livre agora. That crime has been paid for. Que aquele crime, ele can't- foi pago. He cannot be arrested or condemned for that crime anymore. Ele não pode mais ser preso ou condenado por aquele crime. Why? Por quê? Tetelestai. Tetelestai. He's paid for his crime in full. Ele pagou plenamente pelo seu crime. And when Jesus there with his last breath, E quando Jesus estava ali no seu último suspiro, and he cried out, Tetelestai, e ele clamou, Tetelestai, he was saying your debt is paid in full. ele está dizendo que a sua dívida foi integralmente paga. Nobody can come and claim that debt. Ninguém pode mais vir acusar você dessa dívida. He was saying your crime Ele estava dizendo, o seu crime has been paid for. foi totalmente pago. You cannot be condemned for that crime Você não anymore pode mais ser condenado por esse crime, because of what he did. por causa daquilo que ele fez. And the marks on his hands, As marcas nas suas mãos, as well as proof of his death and resurrection. é a prova da sua morte e ressurreição. More than any eloquent teaching of man, Mais do que qualquer ensino eloquente dos homens. when those two men saw the scars on his hands, Quando aqueles dois homens viram as cicatrizes em suas mãos, I believe immediately eu acredito que imediatamente something dropped into the heart. algo caiu em seus corações. That's what it was all about. Tinha a ver com isso, então. That's what the prophet spoke about. Era disso que o profeta estava falando. That's what Isaiah was speaking about. Era disso que Isaías estava falando. That's what Jesus has just told us. É isso que Jesus acabou de nos It is dizer. necessary for Christ to suffer in order to enter his glory. Era necessário que o Cristo sofresse para entrar na sua glória. Their eyes were opened. Seus olhos foram abertos, They recognized him, eles o reconheceram and he vanished from their sight. e ele desapareceu diante dos seus olhos. But they look at each other, Então eles olharam um para o outro and they said, even when we didn't recognize him, e eles disseram, mesmo quando a gente não estava reconhecendo ele, when he was unpacking those scriptures to us, conforme ele abria as escrituras para nós, didn't our hearts burn within us? os nossos corações não queimavam dentro de nós. It wasn't some theological exposition. Não era uma exposição teológica, It wasn't some philosophical discussion. não era uma discussão filosófica, It wasn't a debate about Calvinism versus Arminianism. não era um debate de calvinismo versus arminianismo. It was something of the Spirit of God awakening something in our hopeless hearts. Era algo do Espírito de Deus despertando algo nos nossos corações sem esperança. And in our hopelessness, E no nosso desespero, our hearts started to burn. os nossos corações começaram a queimar. We don't need people with theology degrees. Nós não precisamos de pessoas com diplomas teológicos. Theology degrees can be a useful tool. Diploma de teologia pode ser algo útil, But far more than a theology degree, mas muito mais do que um diploma em teologia. we need people whose hearts are burning with the truth of Jesus Christ. Precisamos de pessoas que os corações queimam pela verdade de Jesus. One of my favorite characters in the Bible, Um dos meus personagens favoritos na Bíblia, one of the first great evangelists, um dos primeiros grandes evangelistas, the Samaritan woman at the well.
a mulher samaritana no poço. She has an encounter with Jesus. Ela tem um encontro com Jesus. She's a reject. Ela é alguém rejeitado. She's a Samaritan woman. Ela é uma mulher samaritana. And she's a reject in her village. E ela é rejeitada no seu vilarejo. She has one conversation with Jesus. Ela tem uma conversa com Jesus. And she runs into the village. E ela entra naquele vilarejo. Come meet a man who told me everything I ever did. E venho conhecer um homem que me contou tudo que eu já fiz. Her heart is burning Meu coração está queimando with something of a passion for Jesus. com algo, uma paixão por Jesus. She has no theology. Ela não tem teologia. She's not even said the sinner's prayer. Ela nem fez a oração do pecador. She's known Jesus for 5 minutes. Ela conhece Jesus há 5 minutos. She has no qualifications. Ela não tem qualquer tipo de qualificação. She goes into the village. Mas ela entra no vilarejo. Says, come meet Jesus. E ela diz, vem conhecer Jesus. And many in the village come and are saved. E muitos do vilarejo vêm e são salvos. You know what will bring people to Jesus? Sabe o que vai trazer pessoas para Jesus? Hearts that burn for him. Corações que queimam por ele. And here's 2 disciples E então aqui temos 2 discípulos. in a hopeless situation. Numa situação sem esperança. They've lost hope. Perderam a esperança. They've lost faith. Eles perderam a fé. But Jesus breaks in. Mas Jesus chega He reveals truth to them. e revela a verdade para eles. They have a revelation of him. Eles têm uma revelação dele. They have a revelation of what he's done on the cross. Eles têm uma revelação do que ele fez na cruz. They have a revelation of this covenant that is on offer to them. Eles têm uma revelação da aliança que ele oferece a eles. And suddenly they become men of great hope, E de repente eles se tornam homens de grande esperança, of great excitement. de grande empolgação. And it says this. Diz o seguinte: And they rose that same hour and returned to Jerusalem. versículo 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. They've walked 2 hours Eles caminharam por 2 horas, all the way to Emmaus. até chegar a Emaús. They're about to have supper because it's getting dark. Eles vão comer, porque está escurecendo. It's late in the evening. Então, é tarde na noite. They have this encounter with Jesus. Eles têm um encontro com Jesus. And they go, we're going back to Jerusalem right now. E eles falam, a gente vai voltar para Jerusalém Because agora. we've got to go and tell everybody what Porque a we've gente just precisa seen. chegar lá e contar para todo mundo o que a gente viu. It's that kind of passion that we need in the church. É esse tipo de paixão que nós precisamos na And igreja. so they go all the way back to Jerusalem. Então eles voltam o caminho para Jerusalém, They find the 11 encontram os 11 and the rest of them that were gathered together, e os outros que estavam reunidos ali, saying, the Lord has risen indeed. e diziam, o Senhor ressuscitou. The Lord has risen indeed. De fato, o Senhor ressuscitou. This truth that they were skeptical about, Essa verdade diante da qual eles estavam céticos, a truth that they'd heard much teaching about. uma verdade da qual eles já haviam ouvido muito ensino. Jesus had taught this many times. Jesus ensinou isso várias vezes. They'd heard it. Eles ouviram. They'd heard testimony of others. Eles ouviram o testemunho de outros. But it's when they encountered Jesus personally, Mas foi quando eles encontraram com Jesus pessoalmente they could declare, he is risen indeed. que eles puderam declarar, de fato, ele ressuscitou. The resurrection of Jesus is the greatest truth of history. A ressurreição de Jesus é a maior verdade da história. It's not an idle story. Não é uma história tola, It's not some abstract concept. não é um conceito abstrato It's not even a good preach for us to do once a year at Easter. e também não é só uma boa pregação para a gente fazer uma vez por ano na Páscoa. It's the reality of God become man É a realidade de Deus se tornando homem and taking your sin e tomando o seu pecado, and dying on a cross morrendo na cruz, so that we could be righteous, para que nós pudéssemos ser justos, so that we could have hope, para que nós pudéssemos ter esperança, so we could have a future, para que nós pudéssemos ter um futuro. and we can ourselves experience the resurrection. E nós podemos experimentar por nós mesmos a ressurreição. But it's necessary Mas é necessário for it to be a personal revelation.
que haja uma revelação pessoal. And when it's truly a personal revelation, E quando é de fato uma revelação pessoal, it's something that we will share with others. é algo que nós vamos compartilhar com outros. One of my heroes Um dos meus heróis is a guy called Larry Norman. é um cara chamado Larry Norman. Most people haven't heard of him today. A maioria das pessoas não ouviu falar dele hoje em dia. He was a Christian rock musician in the 70s and 60s when there were no Christian rock musicians. Ele era um roqueiro cristão na década de 70, quando não existiam roqueiros cristãos. And he had this song E ele tinha essa música. called The Sweet, Sweet Song of Salvation. E ela se chamava A Doce, Doce Canção da Salvação. And in the one line he sings this. E num dos trechos ele canta assim: When you know a wonderful secret, quando você sabe um segredo maravilhoso, you tell it to your friends. você conta para os seus amigos. Isn't that true? Isso não é verdade? We have a wonderful secret. Nós temos um segredo maravilhoso. Wherever we go, Aonde quer que a gente vá, whoever we're with, ou com quem a gente estiver, we should be singing that song. nós deveríamos estar cantando essa canção, The sweet, sweet song of salvation. a doce, doce canção da salvação. Because we've had a revelation Porque nós tivemos uma revelação that Jesus died, que Jesus morreu, he was buried, que ele foi enterrado, and on the third day, e no terceiro dia he rose again. ele ressuscitou. Amen? Amém?